sou a Ágata, faço parte da disciplina de trabalho acadêmico e faço parte do grupo 1 do seminário, que o nosso grupo é composto por mim e pelo Paulo Sérgio. Nós iremos apresentar a obra de Bourdieu e a pedagogia. Nós iremos fazer uma breve introdução ao autor e comentar posteriormente sua obra. Bourdieu foi uma das grandes figuras da sociologia do século XX e com reconhecimento mundial. Tanto é que até nos dias de hoje, atualmente, a gente estuda e comenta a obra de Bourdieu. Ele teve a sua formação inicial em 1950 no campo da filosofia. Após um tempo que ele viveu na Argélia, ele se dedicou para a sociologia e a antropologia. Em suas pesquisas, Bourdieu ele não utiliza apenas um método de pesquisa, ele se utiliza de vários métodos de pesquisa. Então, ele abomina o monismo metodológico em suas pesquisas. Em meados do século XX, predominava na sociedade uma ideia otimista em relação à escolarização. Tinha-se uma perspectiva de que a escolarização para todos superaria os problemas econômicos daquela época, né? Então, visavam assim a escolarização para todos em busca de uma sociedade moderna e democrática. Então, assim, seguindo nessa perspectiva, a escola pública e gratuita resolveria os problemas do acesso à educação. Posteriormente, o Paulo vai comentar mais sobre isso. Bem, voltando para o aspecto que é mencionado nas páginas 13 a 16 da produção de Bourdieu, nisso a gente se volta para essa imagem que a escola tinha na época. Na época, a escola ela tinha recém estabelecido uma imagem de funcionalismo, de estruturação da sociedade e de igualdade na hora de definição dos rumos dos estudantes para a vida profissional deles. Mas, infelizmente, não era isso que ocorria na época. E nisso, Bourdieu ele inicia seus estudos voltados para a área sociológica, onde ele percebe a real natureza das escolas da época, que muitas vezes estavam desenvolvendo perspectivas mais elitizadas, mais voltadas para a elite, e não ajudando realmente a impulsionar os estudantes no seu desenvolvimento pessoal. Bourdieu ele analisa a transformação da escola e ele faz críticas, falando que ela não é um processo democrático, que a escola ela não está se comportando dessa maneira, a formação de profissionais não está ocorrendo da maneira que deveria ser. Há muita frustração entre os jovens da época, pois os mesmos não conseguem acessar as camadas superiores de conhecimento, justamente porque a escola está sendo mais um modo de nivelação, está sendo um método de nivelação dos alunos, para que os alunos de uma classe inferior sejam voltados para o desenvolvimento das atividades braçais fabris, e os alunos voltados para a elite sejam mais voltados os estudos deles para cargos mais altos. Nisso, o Bourdieu ele começa a desenvolver as suas teorias e a criticidade dos assuntos.
procurando sempre achar maneiras de falar, de procurar o sucesso escolar, como os alunos poderiam chegar a este processo escolar, fazendo a análise do sistema. Nisso, Bourdieu acaba sendo enraizado como um dos principais sociólogos responsáveis por mudanças fundamentais no sistema escolar como nós conhecemos atualmente, principalmente quando ele volta seus estudos em uma parte de sua vida para o Brasil, aonde nós estamos com um sistema enraizado e com muita dificuldade de estabelecer uma educação, estamos bem longe, na real, de estabelecer uma educação mais lúdica, mais prática, voltada para a praxis. O sistema está muito enrijecido. Nisso, os estudos do autor acabam se voltando para o Brasil e ele desenvolve teorias que até hoje são consolidadas no Brasil e elas são responsáveis por determinar a perspectiva dos estudos. Claro que isso levou um bom tempo para ser aplicado no Brasil, pois na época em que Bourdieu ele fez as suas teorias, as literaturas dele, elas não eram muito bem vistas na época, principalmente por causa das ideias do sistema educacional que era enrijecido na época. Não tinha-se essa definição coerente do que seria uma educação mais igualitária para classes, sobre como a escola desenvolve o papel social. Essas questões elas não eram colocadas porque o sistema ele era tradicionalista. Nisso, o autor, com o tempo, com o passar do tempo, as obras do autor elas vão ganhando espaço aqui no Brasil, então o desenvolvimento dele vai cristalizando os paradigmas que ele mesmo aborda na educação brasileira até chegar ao ponto que ela é hoje. Essa é a etapa do encaminhamento das teorias de Bourdieu para a sua aplicação, como ele é um dos principais sociólogos responsáveis pela fundamentação de muitos conceitos que nós consideramos fundamentais para a pedagogia nos dias atuais. E assim dá o final da nossa e assim eu passo a palavra para a Ágata para concluir a apresentação. Para agora o que fala cada capítulo da obra, né? O que nos traz cada capítulo da obra e o que cada capítulo da obra busca. Bom, na primeira parte do capítulo da obra de Bourdieu, trata-se de uma teoria mais epistemológica, que marca a obra de Bourdieu. No segundo capítulo, essa obra dele é apresentada de forma mais sintética e trazendo os principais conceitos que compõem a teoria de sua sociologia, né? No terceiro e no quarto capítulo se discute as análises e reflexões da obra de Bourdieu.